Moradores do interior de Santo Antônio da Patrulha estão há quase 8 meses à espera de uma obra de reconstrução de uma ponte. A estrutura que liga Catanduva Grande e Pinheiros está interditada desde julho do ano passado. Como alternativa, quem precisa transitar ali pela região tem que enfrentar uma estrada de chão. O Vitor Rosa foi até lá para conferir essa situação. Oi, Vitor, boa tarde para você. Nossa, essa é a situação, é? Cristina, a situação bem difícil aqui. Muito boa tarde para ti e a todos que acompanham o Jornal do Almoço. Falamos ao vivo aqui do limite entre os distritos de Pinheirinhos e Catanduva. É na área rural de Santo Antônio da Patrulha. Esse rio que o Alessandro Agendes mostra agora nas imagens é o Rio dos Sinos. Aqui tinha uma ponte que era muito usada pelos moradores, mas que no ano passado, naquele temporal que teve, lá no mês de junho, foi levada pelas águas. E desde então os moradores estão esperando por uma solução. Sem a solução, precisam fazer um deslocamento que às vezes adiciona no trajeto 15 quilômetros, 20 quilômetros, em alguns casos 15 para ir e claro, mais 15 para voltar, né? Fora o gasto de gasolina, a estrada lá do outro lado é uma estrada de chão batido muito ruim e que está fazendo com que os carros estraguem também. Lá do outro lado da ponte está parte dos moradores que vieram, nos chamaram o Jornal do Almoço aqui. Daqui desse lado eu vou perguntar para eles, essa ponte aqui é importante para vocês? Dá para ter uma noção de como ela é relevante na vida dessas pessoas. A Givana é uma das pessoas que nos chamou aqui em Santo Antônio da Patrulha, professora. Givana, muito boa tarde para ti. Obrigado por estar falando com o Jornal do Almoço. De que forma a ausência dessa ponte aqui tem atrapalhado na tua vida? Muito, ela está fazendo muita falta, porque eu preciso dela para me deslocomover até o meu emprego e quando eu chego lá eu levo mais ou menos 1 hora, eu chego lá então em cima do horário já, porque além de eu sair muito cedo de casa, né, para chegar lá eu ainda chego queimando a hora, né, e é muito, muito ruim até o deslocamento até lá. A estrada tem muito buraco, a estrada também desliza muito. É uma estrada que também está com certo descaso, então está bem complicado. Muito obrigado, Givana. O Alexandre também é morador e estava me contando que está atrapalhando também na rotina do teu filho, para ele ir para os estudos, ir para a aula. Boa tarde, obrigado por falar com o Jornal do Almoço. Boa tarde. Não, é verdade, meu filho estuda no Rolante, no IF, e aqui dá 3 quilômetros para vir até a faixa. Se eu for por lá, dá 15 quilômetros. Então tem que levar ele até lá, voltar para casa, meio-dia, voltar buscar vocês. São 60 quilômetros diários, né? Isso atrapalha bastante na locomoção. E sem contar o pessoal que trabalha. Isso aqui é uma ligação direta com o Rolante, com Pinheirinhos, que é do outro lado aqui. Todo mundo aqui ocupa muito. E como a Givana falou, nossa estrada ali é a antiga estrada Santo Antônio-Taquara. Ela é uma estrada que é do Dyer. E o Dyer simplesmente nos abandonou nos últimos tempos, né? A prefeitura de vez em quando faz alguma manutenção, mas a nossa estrada é largada a esmo pelo Dyer. Então a gente acaba detonando o carro, gastando um monte. E essa ponte que é a nossa ligação com o asfalto da 474. 60 quilômetros por dia, imagina, calcula aí 22 dias de aula num mês, dá mais de 1.200 quilômetros que ele precisa adicionar na rotina dele. Marcelo é vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha. Eu agradeço por estar falando conosco no Jornal do Almoço, por vir dar essa explicação também para a comunidade. Vice-prefeito, primeira pergunta que eu preciso te fazer é, já se passaram 8 meses desde aquele temporal. O que aconteceu que não foi possível reconstruir essa ponte, já que outras do município já foram reconstruídas? Boa tarde. Boa tarde, Vitor, Marcos, Cristina, a todos que estão aqui presentes. Desde aquele tempo de junho, aconteceu aquele temporal todo, e nós estamos consertando pontes desde aquele tempo ainda. E não é uma coisa que justifique essa ponte, né, por ela ser uma ponte maior. Então precisa ter material, né, as madres, esse eucalipto vermelho ele é difícil de arrumar. Né, iniciamos ela na semana passada e agora, hoje era para estar encostando aqui pela manhã, né, os canos, que é para fazer uma base nova, né, uma coluna nova, mas não trouxemos, né, justamente por isso. Daqui a pouco o pessoal vai pensar que a gente traz por conta do jornal, né, por ter vindo. Não, nós iniciamos semana passada, então encosta hoje à tarde aqui os canos e nas próximas semanas aqui com certeza nós teremos ela aqui em dia pronta, né? Então, enquanto o vice-prefeito estava falando, os moradores lá estavam dizendo que querem ponte. Eu vou chamar a Givana aqui. Givana, a senhora tem alguma pergunta para fazer para a prefeitura, já que a senhora usa com tanta frequência essa estrada? Eu gostaria que você se comprometesse com um prazo. E não dissesse apenas que vai esperar o rio baixar, mas que realmente se comprometesse com um prazo. Porque quando eu me comprometo com um prazo, eu vou ter que cumprir ele. Então eu vou dar meios, vou achar meios para que isso ocorra, né? Se realize.
Uma data, prefeito, vice-prefeito, dá para estimar? Para deixar, então, bem tranquilo, acho que o secretário daqui, 45 dias, acredito que nós já estejamos com ela pronta, né? Então, como ela falou a respeito do rio, o rio baixando, nós já estamos com os materiais já adquiridos para que nós possamos aí, né, colocar ela no local e fazer com que todos possam passar aqui normalmente. A gente sabe que a dificuldade realmente é essa que eles relataram, tem que passar longe. E a gente tem muitas dificuldades pós-cheia, e não é justificativa, como eu falei, mas a gente está trabalhando, correndo atrás para que nós possamos realmente fazer com que as coisas aconteçam aqui na cidade. Né? Hoje é dia 14 de fevereiro. O senhor falou aí 45 dias. Ali no início de abril, mais ou menos, dá para garantir que essa ponte vai estar pronta para os moradores usarem? Talvez antes ainda, né? Justamente por conta do clima. Se o clima ajudar, como falou, o material vai estar encostado aqui. A partir do momento que estiver apto ali a fazer, se resolve o problema antes desse prazo ainda, né? Ô, vice-prefeito, uma pergunta assim, o senhor estava dizendo que teve um problema com canos, foi isso? Alguma coisa nesse sentido? O que aconteceu? Qual é a explicação para isso? Por que não foi constatado antes? Não, ela tinha uma outra estrutura, né? Na semana passada, quando eles estavam fazendo, vim aqui na obra, eu mesmo, e pedi para o pessoal para que eles parassem de fazer daquela forma e fizessem de outra forma. Então chamamos o engenheiro veio e constatou que realmente é muito melhor fazer uma coluna no meio para que fique mais reforçada. Nós precisamos de segurança, não adianta a gente fazer uma ponte ligeiramente e a ponte cair. Então a questão é segurança mesmo para todos os moradores da região. Tá bem, muito obrigado, vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha. A comunidade que está lá pedindo também pela reconstrução da ponte dos dois lados aqui entre o distrito de Catanduva e Pinheirinhos. E para explicar essas madeiras que foram colocadas, vão ser a escora de uma futura ponte. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso, só espero que ninguém se arrisque a passar, porque isso não é uma ponte improvisada, né? São só umas escórias mesmo, como a gente pôde ver. Obrigada, Vitor.